Olá, meus queridos alunos da mediação tecnológica. E aí, gente, nós chegamos ao dia esperado, que é o dia da nossa revisão, né? A revisão da primeira avaliação aqui da nossa disciplina. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena revisão antes da prova que vocês vão fazer daqui a pouco, tá? Então, toda atenção agora nessa aula, toda atenção, peguem caderno, peguem caneta, lápis para anotar aqui os principais pontos que nós abordamos para ajudar vocês a fazerem a prova de vocês aí já, né? Então vem aqui comigo, vamos para a tela sem mais delongas e vamos começar a nossa revisão de hoje, que é a aula 14, tá bem, pessoal? Muito bem, então a nossa aula de hoje vai falar sobre esses assuntos aqui, pessoal. Introdução à sociologia, por que estudar sociologia, relações entre o indivíduo e a sociedade, as principais teorias sociológicas, parte 1 e 4, aliás, a parte 1 a parte 4, e iniciação à pesquisa científica, parte 1 e 2. Então, a gente começa aqui com a aula 1, só para relembrar, tá, gente? Não vai dar para falar tudo de novo, até porque a gente já teve uma aula, né, inteira sobre esse assunto. Então, aqui é o momento apenas da gente relembrar esse conteúdo. A gente falando nessa aula 1, nós falamos sobre o que faz a sociologia, o que é sociedade, tipos de sociedades, o surgimento da sociologia, né, o contexto histórico e social, o contexto em que a gente fala sobre as duas revoluções, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá bom? A gente começa então falando sobre o que a sociologia busca estudar, qual é o fundamento social, aliás, o fundamento científico do estudo da sociologia. Então a gente vai desde as questões políticas e suas influências, a questão econômica e a produção dentro da sociedade, né? O dinamismo e a transformação que acontece na sociedade ao longo do tempo, né? Tanto as transformações como as permanências e as tradições, e a cultura, tá? Nós também, a sociologia se preocupa em entender a cultura e as suas relações. E basicamente a gente fala, né, a sociologia como um todo, ela busca compreender a realidade, tá? Dos comportamentos e fenômenos sociais, fenômenos que estão aí na sociedade e que a gente precisa entender, certo? Muito bem. E aí vem a pergunta, o que é sociedade, né? O que nós entendemos por sociedade no estudo da sociologia? Gente, sociedade ela é o conjunto de pessoas, tá? Que vivem no mesmo território, falam a mesma língua e compartilham da mesma cultura, ok? Repetindo, sociedade é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo território, que falam a mesma língua e que compartilham da mesma cultura. Fixou aí? Deu para vocês entenderem? Então vamos mais para frente. O surgimento da sociologia, a gente tem que entender que a sociedade ela passou por transformações, tá? Esse é um dos primórdios de entender como que a sociologia surge, em que momento social, em que momento histórico a gente vê ela surgindo. Aqui, por esses 3 momentos históricos, vocês conseguem identificar onde surgiu a sociologia? Foi na sociedade de pastores e coletores? Foi nas sociedades agrárias ou foi nas sociedades industriais? Hein, pessoal? Então, vamos aqui prestar atenção que a sociologia surge aqui, ó, nas sociedades industriais, onde precisava-se analisar as grandes transformações que o mundo estava vivendo, tá? Mas até chegar nas sociedades industriais, a gente teve todo um desenvolvimento, desenrolar histórico para que a gente chegasse nesse ponto aqui, tá? Então, a gente teve sociedades de coletores, sociedades agrárias, aquelas que viviam no campo, e as sociedades industriais. Ainda sobre esse assunto, né, em relação às sociedades industriais, onde foi que surgiu a sociologia, a gente vê que é um momento de transformações em que a sociedade vivia, principalmente a sociedade europeia. E ela sofreu essas transformações a partir de revoluções. Revoluções essas que levaram a mudanças tanto na questão econômica, tá?
como na questão política. E na questão econômica, a gente fala que houve esse momento da Revolução Industrial, que mudou todo o aspecto da produção, o surgimento das indústrias, das fábricas, né? A consolidação aqui do capitalismo, tá? Então, não tem como negar que o capitalismo teve um papel essencial nessa mudança. E em relação à Revolução Francesa, a gente tem uma revolução do pensamento político, na organização do Estado, né? Como o Estado, então, iria ser organizado após a queda do antigo regime, na questão dos direitos humanos, como que iria ficar, então, os direitos das pessoas a partir daí, né? E em vários aspectos. O mundo político mudou e o pensamento político também nessa Revolução Francesa ela muda, tá? Agora a gente vai, gente, para a aula 2.1, onde nós falamos sobre o porquê de se estudar a sociologia, por que é importante estudar a sociologia. Então a gente vai falando do aspecto da vida em sociedade, nós falamos sobre o que são as ciências sociais, por que elas se dividem em 3 áreas, né, que é a antropologia, a ciência política e a sociologia. E nós encerramos falando o que estuda essas ciências, tá bom? E aí a gente começou falando por que estudar sociologia, qual é a razão da gente estar aqui falando sobre essa ciência, a gente poderia estar falando de qualquer outra, né? Mas a sociologia, ela tem um papel fundamental na formação do indivíduo crítico, né? Então a gente tem que entender as questões da sociedade, nós não somos alheios, somos seres pensantes, somos seres que reagimos e somos racionais. Então ela ajuda a nos dar essa base do pensamento crítico e também reflexivo de cada indivíduo, tá? Ela ajuda a gente a entender o mundo, a entender o porquê de cada situação, porquê que nós somos uma sociedade, uma comunidade, o porquê da cultura, o porquê de certos comportamentos coletivos. E também ela é munida de conceitos, tá? Toda ciência ela tem que ter os seus conceitos e os seus métodos para analisar as questões sociais, que vai além do senso comum, ok? Nós estudamos também o que são as ciências sociais, por que a sociologia está dentro desse guarda-chuva maior. E aí eu mostrei para vocês aqui que a sociologia ela constitui um conhecimento científico dentro do campo maior denominado as ciências sociais. A gente também tem as chamadas ciências sociais aplicadas, né? No caso que a gente estuda aqui a sociologia, seria as ciências sociais teóricas, mas a gente tem as aplicadas, que são administração, direito, economia, né? E que também bebem da fonte da sociologia para poder formularem as suas práticas, né? Então, dentro das ciências sociais, a gente tem a antropologia, a ciência política e a sociologia. A antropologia, ela estuda a compreensão do outro através das suas culturas, né? Compreende as pessoas, os grupos, os povos e as etnias através do fenômeno cultural, ok? Pensem nisso, lembrem e anota aí, tá? A ciência política ela já é diferente porque ela vai estudar as relações de poder dentro de um grupo, desde as relações informais, né, como também as relações entre os governantes e os países, relações internacionais, o poder dentro de um Estado, né, como ocorre a democracia, né, dentro desse sentido aí. A sociologia já vai para o estudo do ser humano nas suas relações sociais. Então, ela vai estudar a família, o Estado, as instituições, vai estudar as mudanças sociais, né, a forma de convívio entre as pessoas, o efeito das redes sociais. O que mais, gente, que temos aí? As revoluções, as mudanças, movimentos sociais e por aí vai, tá certo? Então aqui a gente tem as 3 ciências que estão dentro dessa ciência maior que é as ciências sociais, tá bom? Agora, gente, nós vamos para a aula 3. O que vai estudar a aula 3? É a relação do indivíduo com a sociedade. E aí a gente já começa a trazer os seus teóricos, tá? Aí a gente fala do Karl Marx, os indivíduos e as classes sociais. A gente fala do Durkheim, sobre as instituições e o indivíduo.
o Max Weber sobre o indivíduo e a ação social, e nós encerramos falando sobre o hábitos na vida social. Então, cada um desses teóricos, pessoal, a gente falou sobre o papel deles nessa análise. Aí o indivíduo em relação às classes sociais, que o Marx traz, né, a relação dos grupos dominantes, né, do que ele coloca aí como antagonismo entre classes, e essa é uma marca muito grande do Marx, do Karl Marx. Já o Durkheim, ele traz as relações das instituições com os indivíduos, né, a força externa, né, a força do fato social e como as instituições determinam muito do que acontece na sociedade, desde a família até o Estado. Essa é a parte em que o Durkheim é muito útil para analisar esse tema, né? Essa questão aí das instituições e o seu poder sobre o indivíduo, ok? Já o Max Weber, ele trabalha uma outra frente, né? Ele traz a questão aí da ação social, ele trabalha a questão do individual para o coletivo, né? Como que nós, como pessoas individuais, a gente interfere no coletivo através das nossas ações. E aí ele coloca toda uma análise sobre isso, né? Principalmente a ação social, que é o seu principal conceito de análise, né? E aí tem toda uma questão aí de discussão desse assunto, certo? E nós temos o conceito de configuração, trazido por Norbert Elias, o conceito de hábitos com o Bourdieu e o Norbert Elias, né, que é aquelas ações cotidianas, né, aquelas ações que a gente faz durante todos os dias, e essas ações são internalizadas, e isso vai se transformando em hábitos. E como ele trabalha isso dentro de uma questão social, né? A gente tem os nossos hábitos individuais, a nossa casa, escova o dente, né? Isso e aquilo, vai dormir, papapá. Mas o hábito social, ele vai ser aqueles hábitos, aquelas ações feitas no coletivo e como isso interfere dentro da sociedade, né? A gente tem toda uma discussão aí na aula com o Pierre Bourdieu e o Norbert Elias. E agora, galera, a gente vai para a aula 4, relembrando aqui no que nós trabalhamos nessa aula. A gente tem aqui a aula sobre o Augusto Comte, né? As teorias sociais do Augusto Comte. E aí ele trabalha exatamente isso, gente, o positivismo. Augusto Comte, ele era um defensor assíduo dentro dessa temática do positivismo, que era uma linha filosófica e científica que prezava, né, pelo progresso da sociedade. Então, para ele, o princípio da ciência era o único caminho que poderia fazer com que a sociedade fosse evoluída, segundo ele, né? Mas para isso, para que chegasse nessa evolução, nessa verdadeira evolução, que aí ele empresta os conceitos aí do Charles Darwin, né, a questão do evolucionismo, darwinismo social, para poder explicar o que ele quer mostrar como é uma evolução sadia para a sociedade. Então, Augusto Comte acreditava que a humanidade percorria alguns estágios desse processo de evolução. E para ele isso acontecia como? A partir do primeiro momento, era o primeiro estágio, que ele chamava de teológico. Tinha o segundo estágio, então passava-se para o metafísico, e no terceiro estágio seria o estágio positivo, ou seja, para ele é o ideal de sociedade, né? A sociedade mais evoluída é aquela que está totalmente ancorada na ciência, tá? Essa era a questão que o Comte ele defendia. Bom, agora a gente vai para a aula 5, a aula sobre o Émile Durkheim. O Émile Durkheim já traz outras contribuições da sociologia para a gente, né? Ele traz os conceitos de fatos sociais, instituição social e solidariedade. Solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Vocês lembram, né? Solidariedade orgânica vem das comunidades mais simples, tá? E a solidariedade orgânica vem das sociedades mais complexas, né, pós-industriais aí, que já tem uma outra forma de se relacionar, tá? Essa aqui é a parte que a gente falou bastante sobre esse assunto da solidariedade, né? Para vocês não vai ser tão difícil assim.
sobre os fatos sociais, o Emile Durkheim, ele dividiu os fatos sociais em 3 características, que foi a generalidade, a externalidade e a coexceptibilidade. Então, para ele, a vida social, o fato social, ele é externo ao indivíduo, porque a gente não nasce com ele, ou seja, a gente vai aprendendo através das nossas ações na sociedade. Ele é geral, porque ele vai estar presente em todas as sociedades, como ele colocou aí o crime, que é um exemplo disso, né? E a coercibilidade é quando esse fato, ele exerce força sobre os indivíduos, ele tem um poder de força sobre os indivíduos que acabam, né, sendo levados a agirem, pensarem e se comportarem dentro dessa força do fato social, ok? E a instituição social, professora? Está aqui, ó. A instituição social, ela tem a importância de manter a organização do grupo social, tá? Ela é um conjunto de regras reconhecidas e aceitas pela sociedade. Ainda sobre a solidariedade social, tá aqui, ó. O Durkheim divide ela em solidariedade orgânica, aqui, e a mecânica, que é o grau de coesão que os indivíduos têm dentro de uma sociedade, ok? Aqui eu já falei, então não vou repetir de novo, só para mostrar para vocês. Bom, então vamos aqui para a aula 6, a aula do Karl Marx. A gente falou sobre esse teórico aqui e o que ele trouxe para a gente de contribuição. Ele também é um sociólogo da parte clássica da sociologia, ele traz os conceitos clássicos. Aqui a gente preferiu trazer somente 3, mas tem outros conceitos dele, que foi o marxismo, a alienação e a luta de classes. O marxismo seria as ideias políticos filosóficas que criticam, né, duramente o capitalismo. A alienação é o distanciamento e estranhamento que o trabalhador tem no processo de produção, aí ele está falando do contexto da industrialização. E a luta de classes é a relação de desigualdade existente entre o proprietário e o não proprietário dos meios de produção. Então, a luta de classes seria a possibilidade de mudança nessas relações, ok? Agora tem que ser rápido, gente. Agora a gente vai para a aula 7, que a gente falou do Max Weber. E o que nós falamos sobre esse autor? Vocês ainda lembram? Vamos lá. Nós falamos sobre a racionalização do mundo social, né? E ele já vai analisando as consequências que a industrialização trouxe na vida dos indivíduos. A gente também falou sobre a ação social do Max Weber, aquela ação que tem sentido, que tem que fazer sentido para as pessoas, que é baseada também no que outras pessoas também estão fazendo, estão pensando, né? E também falamos sobre a dominação, como que acontece o processo de dominação. Então, para o Max Weber, existem 3 tipos de dominação legítima: a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional, né? De legitimação racional. Tá bom? Só lembrando aí esses temas que a gente trabalhou nessa aula do Weber. E para a gente finalizar, nós temos a aula 8 sobre a iniciação científica, onde nós trabalhamos os tipos de conhecimento, né? Então, a gente trabalhou aqui o conhecimento do senso comum, o conhecimento científico, religioso e o filosófico, que a gente trouxe aí o que cada um deles, a função que cada um deles tem dentro da sociedade. E a gente sabe que é diferente, né? O científico é diferente do religioso, que é diferente do filosófico. Então, tá aí para você só relembrar os 4 tipos de conhecimentos que nós falamos nessa aula. E aqui a aula sobre iniciação científica, a gente falou dos métodos e técnicas de pesquisa, né? E dos textos científicos. Então, a gente falou da pesquisa quantitativa e a qualitativa. A pesquisa quantitativa, ela prioriza apontar numericamente a frequência e intensidade dos comportamentos através de métodos estatísticos. A coleta de dados é feita de maneira objetiva. E a qualitativa, professora, ela está relacionada com o levantamento de dados dentro das motivações de um grupo e em compreender e interpretar determinados comportamentos e opiniões, assim também como expectativas dos indivíduos de uma população. Ela pode ser exploratória e, portanto, não tem o intuito de obter números como resultados. E aí a gente falou sobre o resumo, mapa conceitual, fichamento, resenha, né? E cada um deles, a função, como que vocês podem utilizar cada um deles
na sua forma de estudo, tá bom? E na última aula, nós tivemos aula sobre as relações e interações sociais, o processo de socialização, a interação, o grupo social, né? Nós falamos aqui sobre as relações sociais e interações, o processo de socialização, as diferenças no processo de socialização, os mecanismos de socialização que vão variar entre primário e secundário, e status, né? Grupos, status e papéis sociais, tá bom? Então tá aqui, pessoal. Essa foi a nossa revisão da unidade 1, tá? Agora a gente vai fazer a avaliação de vocês e estou aqui torcendo para o sucesso, que vocês consigam fazer e ter um bom aproveitamento, tá bom? Então aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Até mais!